Giovanni Afonso, falando de Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo falou que foi convidado pelo Santos Futebol Clube pelo presidente Marcelo Teixeira na Série B. É isso, Giovanni Afonso? Exatamente, Marcão. Vanderlei Luxemburgo ontem esteve em um evento no primeiro Congresso de Futebol e Finanças realizado aqui na cidade de Santos, e após o evento foi realizada uma entrevista e, entre muitos assuntos, Luxemburgo falou sobre um convite de Marcelo Teixeira para Luxemburgo assumir o time em 2024. Abre aspas para o que disse o Luxemburgo. Houve uma conversa para eu vir para o Santos, na segunda divisão. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Marcelo muito grande, mas eu não poderia vir para o Santos. Quando vou para um clube, todas essas perguntas passam de ser amenas e viram porrada. Essa é a grande verdade, porque eu também não sou de alisar ninguém. Eu traria um peso muito grande para o Santos, que precisava estar tranquilo para subir para a primeira divisão, disse o Vanderlei Luxemburgo, Marcão. Olha, Giovanni Afonso, eu confesso que me pega de surpresa essa declaração do Luxemburgo, que ele teria sido convidado pelo presidente Marcelo Teixeira para a Série B do futebol brasileiro. Confesso que é uma informação que eu não tinha, particularmente. Não sei se você tinha, até pelo que eu já tinha escutado, o Marcelo sempre gostou muito do Luxemburgo, mas entende que não é o nome ideal para o Santos Futebol Clube, pelo menos é o que eu sempre escutei nos bastidores. O Marcelo sempre gostou de trabalhar com o Luxemburgo, mas nesse momento entende que o momento do Luxemburgo já foi, já passou. E essa declaração do Luxemburgo mostra o inverso, né? Que ele foi procurado pelo presidente Marcelo Teixeira e, por incrível que pareça, o Luxemburgo não teria aceito, Giovanni Afonso. Exato, Marcão, isso que mais chama a atenção, né? Que ali o Santos procurou o Luxemburgo e ele não aceitou por acreditar que mais atrapalharia do que ajudaria, né? Um pensamento bem sensato do Luxemburgo e que, de certa forma, eu concordo com ele, né? Para mim, um baita treinador. Infelizmente, eu não vi o Luxemburgo no auge. Eu me sinto ali um azarado em não ter acompanhado o Luxemburgo no auge. A gente sabe tudo que ele para o futebol brasileiro, mas hoje talvez seria mais confusão do que solução ele à beira do campo nessa Série B, então acho que é um pensamento bem sensato. Sobre a informação, Marcão, o que eu tinha é que lá no começo, antes da gestão entrar, o Luxemburgo tinha sim sido procurado, mas para um cargo mais administrativo ali, para fazer mais ou menos o que hoje faz o Léo, porém parece que foi para treinador também que ele foi consultado, Marcão, então chama bastante atenção que uma das opções do Santos para este ano de 24 teria sido o Vanderlei Luxemburgo. Será que com o Luxa no lugar do Carille as coisas tinham sido diferentes, Marcão? Olha, acho que no mínimo mais engraçadas as coisas teriam sido, viu? Eu tenho uma opinião sobre o Luxemburgo, Giovanni Afonso. Eu acho o seguinte, o Luxemburgo hoje é muita polêmica, né? Isso aí ele tem razão quando ele fala que traria um peso muito grande. Eu acho que o Santos não... Eu acho que esse tipo de treinador, e eu falo isso até com uma certa dificuldade, porque eu gosto muito do Luxemburgo. Mas eu, como gosto tanto do Luxemburgo, eu acompanho o Luxemburgo em todas as entrevistas que ele dá. Eu acompanho os passos do Luxemburgo. E o Luxemburgo é um cara que não quer mais fugir de polêmica. Pelo contrário, ele é um cara que busca a polêmica. Ele busca o embate, Giovanni Afonso. Isso é muito ruim para ele e para quem de fato tem o Luxemburgo. Então tudo que o Santos não precisa nesse momento é de polêmicas, é de jornalistas batendo boca com o treinador. Agora, é um suco de entretenimento, né, Giovanni Afonso? Eu me lembro das entrevistas coletivas do Luxemburgo no Corinthians. Você vai se lembrar que existia ali uma pancadaria entre os setoristas do Corinthians contra o Luxemburgo, né? Me lembro, por exemplo, do Vessone, né? Acho que o Vessone não gostava do Luxemburgo, porque o Vessone é do meu timão. Então era um embate muito grande ali entre o Vessone e o Luxemburgo. Tem o Mauro César, por exemplo, que não gosta do Luxemburgo, que entende que era ultrapassado. Outros jornalistas renomados que não gostam do Luxemburgo. Então, eu acho que esse tipo de situação, ele joga contra o Luxemburgo. E para mim falta habilidade para o próprio Luxemburgo fugir disso. Ao invés de tentar fugir disso daí, o que ele quer, o Luxemburgo? Ele quer debater com esses caras. Ele quer pancadaria. E, na minha opinião, não agrega em nada. Então, por isso que eu acho que o Luxemburgo não é bom nome hoje para o Santos, nem para qualquer time grande.
Ele continua, na minha opinião, sendo gênio. O Luxemburgo é genial. Foi o maior treinador brasileiro que eu já vi. O maior disparado. Pra mim não tem Tele, não tem Zagallo, não tem Filipão. O maior que eu vi foi Vanderlei Luxemburgo. Mas esse tipo de postura não cabe mais no futebol. E até posso te dizer, Giovanni Afonso, até a forma como ele conduz nos vestiários também não é mais usual. Também não é mais usual. Então, vai gerar um problema em torno do Santos que, na minha opinião, é desnecessário, entendeu? Então, por isso que, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, porque o Luxemburgo é gênio. Para mim, o Luxemburgo, como treinador, não dá mais. Não dá mais em time grande. Agora, fora essa declaração, Giovanni Afonso, ele também deu uma outra declaração explicando as negociações com o ex-presidente do Santos, Andrés Rueda. Luxemburgo esteve muito próximo de se acertar com o Santos ainda na gestão Rueda, Giovanni. Sim, Marcão, essa possibilidade de fato foi real. Lá em 2022, o Santos chegou a procurar o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas por algum motivo as negociações não avançaram e o Vanderlei explicou o porquê. Abre aspas, eu me reuni com Rueda, depois vazou a notícia e ele disse que foi o Olivério Júnior, o seu assessor, que soltou. Eu disse, você está enganado, foi você ou fui eu, mas eu não fui, então foi você quem vazou. Como vou trabalhar com um cara que chega para mim e diz que não pode confiar porque eu vazei a notícia, mas só estava eu e ele e eu não vazei. Por isso eu não vim para o Santos, mas foi bom, porque eu não daria certo com ele, disse Vanderlei Luxemburgo sobre Andrés Rueda, Marcão. Agora, aí um ponto importante. Eu acho o seguinte, Giovanni Afonso. Se o Luxemburgo tivesse sido contratado na gestão Rueda, o Santos não teria caído. Aí, entende o ponto? Se o Luxemburgo tivesse sido contratado, eu não acho que o Luxemburgo era o nome ideal, por tudo aquilo que eu disse. Agora, com tudo aquilo que vimos do Rueda, com os nomes que ele trouxe, terminando com Marcelo Fernandes, o Luxemburgo, com todos esses problemas que eu disse, que são verdadeiros, ele não teria sido rebaixado no comando do Santos, viu, Giovanni Afonso? Concordo totalmente, Marcão. Esse período ali foi em 2022, ali logo após a saída do Busso, se eu não estiver enganado, ali, e o Santos foi atrás do Vanderlei Luxemburgo, acabou não dando certo e terminou com o Lisca e depois o Orlando Ribeiro, final daquela temporada. Então eu acho que se o Vanderlei de fato tivesse sido contratado, ele teria pego aquele final de 22, Marcão, feito uma limpa danada dentro do Santos Futebol Clube e talvez em 23 nós não teríamos caído, né? Porque o Vanderlei, Marcão, pode falar o que quiser, mas ainda ele tem o tato de quem é bom e de quem não é, de quem serve e de quem não serve. Veja o que ele fez com o Corinthians, tantos e tantos jogadores ali, o Murilo, o Moscardo, jogadores que o Corinthians vendeu por quanto ali que ele que subiu. No próprio Palmeiras mesmo, a gente falou do Patrick de Paula, do Gabriel Menino, também do Danilo, foram jogadores subidos pelo Vanderlei Luxemburgo. Zé Rafael se tornou um segundo volante por causa do Vanderlei Luxemburgo. Então assim, Marcão, podem falar que ele está ultrapassado, mas é um ultrapassado que tem noção de futebol. Então concordo totalmente com você. Eu acho que se o Luxemburgo tivesse vindo nesse período, nesse término de 2022, ia fazer uma limpa danada e o nosso futuro na Série A poderia ter sido outro. Vanderlei Luxemburgo, sempre um grande personagem do futebol brasileiro, né? Um conhecedor máximo de futebol. Eu coloco o Luxemburgo como gênio. Para mim, o Luxemburgo é um gênio e muitas das coisas que vimos nos anos 90 e anos 2000, interessantes no futebol brasileiro, Luxemburgo era pioneiro, principalmente em algumas ideias, mudanças que ele fazia. Realmente genial, Vanderlei Luxemburgo. Com o microfone na mão é um perigo. Ih, mamãe! Com o microfone na mão é um perigo.